Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês novamente. Fico feliz, das pessoas que já se inscreveram no meu canal, as pessoas que deixaram, curtiram o meu vídeo, o meu primeiro vídeo. E também quero agradecer, mandar um abraço todo especial para aquelas pessoas que entraram em contato comigo, pelo meu Instagram. Eu me chamo Diana Suete. Gravei o meu primeiro vídeo, Esse é o segundo vídeo que eu estou postando. No primeiro vídeo eu falei a respeito, sobre a salvação do Renato Suete, que era meu esposo. Surgiu, um vídeo falando que será que o Renato tinha sido salvo, colocando em dúvida a salvação do Renato e que ele tinha tido um encontro na eternidade. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, assista. Tem como título Renato Suete foi salvo? Esse é o título do meu vídeo, tá? Se você não assistiu ainda, convido você para assistir, que você vai entender o motivo de eu estar gravando este segundo vídeo. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Posso fazer uma oração com você? Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te dou, Senhor, por mais uma vez ter a oportunidade de gravar este vídeo, essa mensagem, compartilhar um pouquinho da minha vida e como era a vida do teu servo Renato Suete. Peço a tua bênção sobre cada um dessas pessoas, desses amigos que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor abençoe a vida deles, dos seus familiares também. Em nome de Jesus eu te peço e desde já eu te agradeço. Um pouquinho sobre o Renato, dos últimos momentos de vida dele. Vamos abrir a palavra de Deus? No primeiro vídeo eu falei sobre o encontro, O encontro que o Renato teve na eternidade. Mas vamos ver o que a Bíblia fala desse encontro quando nós morremos, Convido a você que preste bastante atenção. Eu vou abrir aqui primeiro o livro de João. João, capítulo 11, versículo 11. E diz assim, palavra do Senhor, diz assim: isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Agora convido você a abrir o livro de Daniel. Daniel, capítulo 12 e o versículo 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vamos ler mais um versículo? Convido a você. Livro de Eclesiastes, capítulo 12 e o versículo 7. E diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui está falando, do sono da morte. Ou seja, quando nós morremos, nós não voltamos para Deus imediatamente. Nós não temos esse encontro com Deus. Que muitos falavam, o Renato teve um encontro com Deus e foi colocado em dúvida. Ele teve o encontro com Deus ou com o diabo? Ele não teve o encontro nem com Deus e nem com o diabo. Porque o Renato, o corpo dele físico, a alma dele, que é a alma vivente, que é o corpo dele, está no pó da terra. E o sopro de vida que ele tinha, voltou para Deus. E o Renato descansa.
até a volta de Jesus, no grande encontro. Jesus disse que voltaria e ressuscitaria os que estão dormindo, né, no sono da morte, os que estão dormindo, ressuscitaria. E os que estão vivos serão transformados. Eu pergunto para vocês, se o Renato, se as pessoas que morrem vão direto para o céu ou para o inferno, por que Jesus teria a necessidade de ressuscitá-los? Se eles já estão ainda com vida, entre aspas, né? Tem uma consciência que está com Deus ou está com o diabo. É assim que as pessoas entendem. Mas o Renato morreu crendo que ele descansaria, aguardaria o retorno de Jesus, para que no grande dia, a esperança, né, que nos mantém de pé, com a saudade dos que foram, é a esperança da volta de Jesus. E o Renato está aguardando a breve volta de Jesus, porque era assim que ele cria. É assim que está escrito na palavra de Deus. Então é assim que temos que crer. Então o Renato não teve ainda o encontro nem com Deus e muito menos com o diabo. Nós vamos saber quem foram os salvos somente quando Jesus voltar. Eu oro a Deus para que eu tenha a oportunidade de ter uma vida digna, reta aqui, para que eu, quando eu descansar, eu possa, no grande dia, ressuscitar ao lado do meu esposo, ao lado do Renato. Tudo começou com o Renato, né? As suspeitas de que ele estava com Covid, na sexta-feira, dia 16, né? 16 de julho, e o Renato me ligou. Eu estava trabalhando, né? E o Renato me ligou dizendo que não estava se sentindo bem, que estava, né, sentindo muito frio e muita dor no corpo. E eu pedi para ele, eu falei, Renato, eu não posso ir com você agora porque eu estou trabalhando, mas você vai no hospital. Ele falou para mim, Diana, eu vou esperar um pouco mais porque talvez seja só um resfriado. Como mudou o tempo, pode ser que seja gripe, né? Então ele não foi na sexta-feira quando eu pedi que ele fosse. Sábado ele estava um pouquinho melhor, mas ainda reclamava muito de dor no corpo. Eu falei novamente, Renato, vamos ao hospital. Ele falou, não, eu vou esperar um pouco mais. Porque, né, os homens, de um modo geral, são muito teimosos. Eles ficam doentes, mas não querem ir no hospital, não buscam ajuda. Então o Renato era um pouquinho teimoso. Eu falava as coisas com ele, mas ele achava que não devia ir no hospital, não era cedo ainda, então ele não foi. Eu parei de insistir, mas quando foi na segunda-feira, ele acordou tossindo e ele respirava e não conseguia, né, respirar sem provocar tosse. E foi assim que aconteceu. Ele começou a respirar, mas ele respirava um pouquinho só fundo, aí já despertava a tosse nele. Quando foi na terça-feira, eu fui trabalhar e ele ficou de ir no hospital. E para minha surpresa, foi na terça, dia 20, que ele foi pro hospital. Ele, Diana, eu vou pro hospital porque minha respiração tá ruim, eu não tô conseguindo respirar direito, eu tô muito cansado. Eu não pude ir com ele porque eu estava trabalhando, né? O Renato estava desempregado, mas eu tenho meu trabalho, eu estava trabalhando e ele me ligou e disse que estava indo pro hospital. Dando o médico fazer os exames, aí foi quando fizeram o raio-x nele e ele já foi detectado 75% do pulmão dele tomado, né, pela infecção do coronavírus. E ele me ligou e disse, Diana, eu vou ficar internado aqui. O médico quer me internar e ele ainda falou pra mim, pelo menos uma semana eu vou ficar aqui. Falei, Renato, vou sair do trabalho, vou passar em casa, pegar algumas coisas, umas roupas suas, coisas, né, de uso pessoal e levo aí pro hospital. Para minha surpresa, eu fui, peguei as coisas dele, né, arrumei na bolsa, peguei as coisas dele, fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital,
o médico falou, fez o teste, né, para confirmar que realmente ele era Covid, e o Renato de imediato já foi para oxigênio. Então, assim, foi algo tão rápido, muito rápido. Aí ele foi pro oxigênio e não mais saiu. E na terça-feira, dia 20, foi o último dia que eu vi o Renato, né? 20 de julho. Foi o último dia que eu vi o Renato e nós conversamos, eu peguei todas as coisas dele, celular, tudo que estava com ele no hospital, não pôde ficar nada. Aí eu saí do hospital por volta de 11 horas da noite, porque tinha que assinar, né, a internação dele só saiu 11 horas da noite, e eu assinei a internação dele e fui me despedir dele. E foi quando ele falou pra mim, segurou a minha mão, né, e falou pra mim assim: Diana, eu acho que é a última vez que eu estou te vendo. Então, isso pra mim foi muito dolorido. Tá sendo muito difícil. E quando ele falou isso pra mim, eu segurei, né, as lágrimas, porque ele estava indo embora e estava deixando ele lá no hospital sozinho, porque não podia ninguém ficar com ele. Então eu falei pra ele: Renato, Deus está com você. Fique firme. Tenha força. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. E eu não tive mais palavras para falar para ele, porque meu coração apertou e eu tive que sair. Eu tinha, né, já que sair para ele poder ir para o CTI. Então, naquele dia, a última vez que eu vi o Renato fisicamente, ele falou: Diana, eu acho que é a última vez que eu tô te vendo. Então, eu me despedi dele, saí, e ali, quando eu cheguei em casa, o meu mundo desabou, porque uma doença onde muitos, né, perderam a vida, e a gente se sente impotente, porque nós não temos o que fazer, a não ser orar. Eu orava e pedia para Deus fazer o melhor por ele. E tenho certeza que eu pedia que ele voltasse para casa. O que eu mais queria era uma ligação do hospital pedindo, né, que eu fosse buscá-lo, porque o Renato tinha recebido alta. Mas não foi isso que aconteceu. Então eu voltei para casa, né, continuei orando, e tinha uma ligação do médico todos os dias para passar o diagnóstico dele, para dizer, né, como que ele estava, o quadro dele, e eu aguardando essas ligações, uma ligação por dia. Os dias foram passando. Na primeira semana o Renato estava bem no hospital. Ele estava no hospital, mas ele estava bem. Ele fazia uma chamada de vídeo para mim todos os dias. Tinha a chamada de vídeo e a gente se via e a gente se falava. E o Renato, mesmo no hospital, ele estava muito preocupado, porque ele estava desempregado, tinha as contas para pagar, e ele estava muito preocupado em relação a isso. Mas eu tentava acalmá-lo e falar para ele: Renato, deixa que eu cuido de tudo. Eu tenho meu trabalho, eu dou um jeito e a gente vai conseguir pagar as nossas contas, o aluguel, né? Ter as despesas tudo pago. O plano de saúde dele é junto do meu, né? Na verdade, era junto do meu. Ele dependente do meu plano de saúde, do trabalho, né? Da escola adventista, que é onde eu trabalho. E ele tinha o plano dele junto com o meu. Então, o Renato, ele teve atendimento médico particular, ele teve toda a assistência que ele precisava, e graças a Deus que não faltou nada para o Renato. Nem o Renato estando desempregado, né? Que o meu salário dava pra gente se manter, mas algumas coisas, né, a gente tinha que cortar gastos, porque morar de aluguel não é fácil, a gente paga aluguel, né, todo mês, não é fácil. As coisas aumentaram, mas mesmo assim, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus nunca deixou faltar nada. Eu sempre dizia para o Renato, Deus nunca deixou de faltar nada, nunca nos desamparou. Não vai ser agora que Ele vai nos desamparar.
E isso eu ia acalmando ele durante toda a semana que ele estava internado. E as chamadas de vídeo durante a semana, uma chamada por dia, e ia passando os dias e meu coração ficando mais apreensivo, porque olhando para o Renato ele estava bem, porém os médicos me diziam: Diana, o quadro do Renato é muito grave, foi se agravando, né? Passou a primeira semana, quando eu conversei com o Renato no sábado, ele internou dia 20, no sábado seguinte eu conversei com os médicos e os médicos falaram para mim: Diana, o quadro dele, o Renato teve uma piora muito grande e a gente talvez vai precisar entubá-lo. Foi onde o médico pela primeira vez me falou que talvez tivesse que entubá-lo. Eu fiquei muito triste porque eu achei que não ia precisar, eu achei que o Renato não ia ter essa necessidade da intubação. Aí o médico me falou que talvez teria que entubá-lo. Foi passando, né? Iniciou-se mais uma semana, passou o final de semana e o Renato teve uma piora na quarta-feira seguinte. E na quarta-feira o médico falou: Diana, olha, o estado dele é gravíssimo. É gravíssimo, ele ainda não está sedado, não está entubado, mas não temos muitas esperanças. Os médicos já vinham falando comigo isso, né? Me alertando sobre o estado de saúde do Renato. E a minha última conversa com ele foi no sábado. Foi num sábado e eu conversei com ele. Ele, né, demonstrou novamente a preocupação em relação às contas, às dívidas para pagar. E eu falei com ele: Renato, não se preocupa com isso agora. Isso é o de menos. Quando você sair desse hospital, a gente resolve. Mas enquanto você estiver aí, eu quero que você se cuide, eu quero que você tenha um pouquinho de paciência, porque ele já estava ficando nervoso, né, com a situação. Ele viu que ele estava passando os dias e ele não estava melhorando, o médico não dava alta para ele, então ele já estava ficando ansioso, nervoso. E eu falei para ele: Renato, tenha um pouquinho de paciência, já já você vai sair desse hospital, já já vou te buscar, você vai voltar para casa. Ele falou assim: Diana, eu acho que isso foi a única coisa que eu não aprendi ainda. Eu acho que Deus não me deu, que foi paciência. Aí as moças, né, as enfermeiras chegaram lá e falaram para ele: Renato, você vai ter que usar a máscara agora. Era uma máscara que saía uma quantidade maior de oxigênio, porém ela causava dor nele, dava dor de cabeça. Muito ruim. Ele ficava com muito medo de usar a máscara porque ele tinha medo de passar mal, né? E não suportar. Eu sei que ele estava nessa aflição, mas eu fui e falei para ele, falei: confia em Deus, vai dar certo e já já eu vou te buscar, já já você vai estar de volta em casa. Aí ele falou para mim: ou não, né? Ou não, né? Eu falei: Renato, seja feita a vontade de Deus, seja ela qual for. Eu espero que você fique bem, que Jesus esteja com você e logo, logo você vai estar de volta em casa. Ele falou pra mim assim: Diana, eu tenho que desligar porque eu tenho que usar a máscara, tá? Falei: tá bom. Eu falei: e não se preocupa com nada, se preocupa somente estar bem com a sua saúde, para que você possa voltar para casa o mais rápido possível. E ele encheu os olhos de lágrima, eu também, né, distante, pela uma chamada de vídeo, então foi muito difícil. E ele falou assim: beijos, e eu falei para ele: beijos, fica com Deus. E foi a nossa última conversa antes do Renato falecer, porque ele não faleceu nesse sábado que nós nos despedimos. No domingo, eu passei o domingo inteiro esperando a ligação do médico, né? E esperando a videochamada do Renato. Mas nem o Renato, nem o médico me ligaram no domingo. E meu coração ficou apreensivo, né?
Então eu esperei, liguei para o hospital várias vezes, mas ninguém me deu notícias. E deu 8 horas da noite, ninguém, nenhuma notícia. Eu fui no hospital domingo por volta de 10 horas, 10 e meia da noite. E para minha surpresa, quando eu cheguei no hospital, a médica desceu para falar comigo, me levou numa sala. E foi quando ela falou que o Renato tinha sido entubado. Então ali meu mundo desabou, porque eu não sabia mais o que iria acontecer com ele. Então o que já estava sendo difícil foi mais difícil ainda, porque ele lá naquela situação e eu não podia fazer nada por ele e não podia estar perto dele também. Então foram momentos, dias muito difíceis, que estão sendo ainda, né? Tá muito recente. São dias difíceis. Tem dias que eu estou bem, tem dias que eu entro no meu quarto, choro, desabafo com Deus e tento seguir em frente. Porque eu sei que era isso que ele gostaria que eu fizesse. E assim, o Renato entubou num domingo e fiquei a semana inteira recebendo a ligação do médico, dos médicos, na verdade, né? Que eram médicos plantonistas no hospital, e uma ligação por dia. Então isso foi acabando comigo, foi muito sofrimento, e as pessoas que passaram por esse momento também, como eu, sabem o quanto dói, sabem o quanto é difícil, né? Só Deus mesmo para nos socorrer, para nos dar força, para a gente continuar. E quando foi no sábado seguinte, dia 7 de agosto, o Renato veio a óbito, o Renato faleceu. Eu fiquei no sábado, meio-dia, minha irmã estava aqui comigo, e eu falei para ela, eu só quero que isso tudo acabe, porque eu não aguento mais. Tava sofrendo, tava difícil. E eu só queria ou que o Renato voltasse para casa, ou que a vontade de Deus fosse feita, né? Porque eu não aguentava mais a expectativa, a ansiedade de aguardar a ligação, sem saber o que ia acontecer com ele. E foi quando o médico, o hospital, na verdade, uma moça do hospital me ligou 2h40 da tarde, do dia 7 de agosto. Ela me ligou e falou comigo, preciso que o familiar do seu Antônio Renato venha ao hospital com o documento dele. Pronto. Quando ela falou isso, eu desliguei, falei com a minha irmã, olhei para ela, para Meire, e falei para ela, Meire, o Renato morreu. O Renato descansou. Então ali foi de novo, né, para mim, eu desabei, mas tinha que me manter ainda de pé, porque o Renato não tinha, né, família perto, ele só tinha a mim. O pai dele não falava com ele, como eu já relatei no vídeo anterior. A tia dele mora em Araruama e ele não tinha mais ninguém. Então tudo referente a velório, enterro, foi eu que tive que ver tudo, né? Sofrendo, passando por um momento muito difícil. E eu fui para o hospital com a minha irmã. E chegando no hospital, eu pedi a ajuda de um pastor também, o pastor Milton. Ele foi para o hospital junto comigo nesse sábado, dia 7 de agosto. E lá no hospital, fiquei umas 3, 4 horas esperando, naquela angústia da confirmação do médico, né? Mas eu já sabia o que tinha acontecido. Porque pediram documento que o parente fosse até o hospital, porque antes eles me ligavam e passavam as informações, né, do dia, do boletim médico do Renato. E nesse dia não, eles não me deram informação nenhuma. Então eu fui para o hospital, fiquei lá aguardando, e foi quando o médico me chamou
e fez a confirmação que o Renato tinha ido a óbito às 14h37 do dia 7 de agosto de 2021. Então foi muito difícil, inacreditável, ainda está sendo, né, inacreditável, mas foi muito rápido, não deu tempo de fazer muita coisa, foi muito rápido. O dia que o Renato deu a entrada no hospital, do dia 20, ele entrou no dia 20 de julho e faleceu no dia 7 de agosto. E assim, a piora dele foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Então eu orava, né, e pedia para Deus fazer o melhor para o Renato. Ele também já estava cansado. Ele falava, relatava para mim, Diana, tudo que eu tinha para dar nessa vida eu já dei, tudo que eu tinha de fazer eu já fiz. Então, isso eu vou estar falando mais para frente, né, a respeito disso, a respeito da vida do Renato em si. Mas nesses primeiros vídeos eu queria compartilhar com vocês os momentos finais ali do Renato, né, desse período de angústia, de sofrimento, porque eu não tinha forças para entrar nas redes sociais para falar, né, sobre o Renato. Muita gente também me mandando mensagem, querendo saber notícias, mas estava sendo um momento muito difícil para mim. Eu recebendo as ligações, tendo que ver tudo que o Renato precisava no hospital, tudo foi eu que fiz, né? Mas graças a Deus eu não fiz sozinha. Deus colocou pessoas para me ajudarem, que foi a minha irmã e o pastor. Eles me ajudaram, eles me deram força no momento mais difícil que eu precisei. E eu sei que Deus está comigo, está comigo, porque Ele me deu forças para que eu pudesse providenciar tanto a internação, o hospital, os médicos, o tratamento que o Renato precisou, como também, né, ter força, tirar forças para fazer o sepultamento dele, porque nós não tínhamos plano de assistência funerária, não tinha dinheiro guardado para enterrá-lo, né, porque é tudo pago, para enterrá-lo. Eu sei que Deus mas Deus providenciou tudo que o Renato precisava. Deus providenciou tudo que o Renato precisava. Desde o velório, desde o caixão, o cemitério, tudo no mesmo dia, no mesmo sábado. Eu fiquei aguardando no hospital, né, preenchendo os documentos, o médico me entregando a declaração de óbito. Então todo esse processo, né, a liberação do corpo, reconhecimento, eu não tive condições de reconhecer o corpo do Renato. Quem reconheceu o corpo do Renato foi o Claudinei, que estava junto comigo, que é o melhor amigo do Renato, que o Renato tinha. Era o Claudinei que o Renato ligava sempre quando o Renato precisava de alguma coisa. Era para o Claudinei que ele ligava. Sempre que nós precisávamos de alguma coisa, eu ligava para o Claudinei também. Sempre liguei para o Claudinei. Quando o Renato bateu com o carro, né, o ano passado, a primeira pessoa que eu liguei foi para o Claudinei, para vir socorrer, para vir ajudar. Então ele, o Claudinei e o pastor Milton, foram eles que reconheceram o corpo do Renato, porque eu não tive forças para vê-lo. Eu não tive condições emocionais para ver o corpo dele. Mas Deus me fortaleceu, eu consegui, graças a Deus, preparar tudo e que o velório fosse feito e que ele tivesse um sepultamento digno. Ele não foi deixado em qualquer lugar, não. Ele está sepultado num cemitério particular, né? Graças a Deus, Deus preparou, providenciou tudo que ele precisava. Tudo que ele precisava. Eu agradeço ao Marcelo Crivella, porque eu liguei para ele, né, antes, assim que eu soube que o Renato tinha falecido, que ia precisar fazer o enterro. O último emprego do Renato foi na Prefeitura do Rio de Janeiro, com a gestão Marcelo Crivella. Então eu liguei para o Marcelo Crivella e falei para ele que ia precisar de ajuda, né, para o enterro do Renato, porque eu não tinha condições, nós não tínhamos dinheiro guardado.
E o Crivella de imediato se colocou à disposição para ajudar. Ele falou: Diana, eu vou ajudar. Então você me fala o que precisa, o que eu tenho de fazer, que eu me coloco à disposição. Marcelo Crivella, muito obrigada por ter se colocado à disposição. Eu agradeço muito de coração, que o Renato gostava muito de você. E você foi atencioso comigo num momento difícil, se dispôs a ajudar, mas graças a Deus, né, não foi necessário. Deus providenciou tudo, porque através do meu trabalho, através das pessoas conhecidas, chegou a assistência que nós precisávamos e assim eu consegui fazer, né, o enterro, o velório, tudo que o Renato precisava. Algumas pessoas me mandaram mensagem, né, falando que não foi divulgado o enterro do Renato, nem o cemitério, nem o dia que ele seria enterrado. Meus queridos, o único motivo que eu não divulguei o enterro do Renato, nem o cemitério, nem o dia, foi porque o Renato faleceu de Covid, podia somente pessoas da família dele estar presente. Se eu divulgasse, tenho certeza que muitas pessoas estariam lá para vê-lo pela última vez. Mas eu avisei para a tia dele, não sei se o pai dele sabia, porque nós não tínhamos contato, mas a esposa do pai tem o meu Facebook, né? Ela sabia que ele estava doente, não sei referente ao pai, mas eu avisei a tia dele, como eu falava com ela todos os dias, desde quando o Renato ficou doente, eu falava com ela todos os dias, passando, né, o boletim médico, para ela acompanhar também sobre o Renato. Mas ela não pôde vir, porque ela morava longe, né, em Araruama, e as condições emocionais, ela não teve condições de vir. Então, foi eu, a minha irmã, o Claudinei, o pastor, né, o pastor Milton, a Mara, que é minha coordenadora, o esposo dela e o diretor da minha escola onde eu trabalho. Foram essas pessoas que estiveram presentes no velório, no sepultamento do Renato. Eu e o Renato, a gente já tínhamos conversado a respeito disso, né? Como seria conversas, a gente sempre conversou de tudo, não ficou nada pendente para a gente resolver, porque a gente sempre conversávamos, né, de tudo. E ele, em determinada ocasião, ele já tinha, né, nós já tínhamos conversado, ele como seria o velório dele. Então eu fiz exatamente como o Renato gostaria que eu fizesse. Vocês estão vendo aqui do lado, né, aqui ó, do lado, é o violão. Esse é o violão do Renato, né? Um dos violões dele. Os outros estão guardados comigo, porque eu sei que era as coisas que o Renato tinha na vida. Era a música, né? O violão, que ele gostava muito. Quem acompanha os vídeos dele no YouTube, ele gravava músicas, tocava. Era o que ele amava fazer. Tocar violão, guitarra, né? E a palavra de Deus. Falando em palavra de Deus, eu tenho aqui nas minhas mãos, ó. Essa é a Bíblia do Renato. Ó, velhinha. Aqui, ó, tá escrito, ó. Essa era a Bíblia dele. Bispo Pastor Renato Suede, 1999. Ele tem essa Bíblia desde 1999. Era a Bíblia de estudos dele, vivia junto com ele, aonde ele ia, essa Bíblia ia junto. Ele tinha outras, ganhava outras Bíblias, mas essa daqui ele nunca largou dela. E essa foi a herança deixada para mim, foi a herança deixada para mim pelo Renato. Essa foi a minha herança. Ele não deixou dinheiro, não deixou bens materiais, mas ele deixou a palavra de Deus, a Bíblia dele. Essa é a minha maior herança. E eu oro a Deus para que eu consiga levar a palavra de Deus do fundo do meu coração. Que eu consiga levar a palavra de Deus a algumas pessoas que não a conhecem. Que eu possa ser luz, que eu possa ser instrumento nas mãos de Deus. Que eu possa fazer um pouquinho que seja do que o Renato fez, do que o Renato
né, faria se estivesse vivo. Então, que eu possa fazer um pouquinho do que ele fez pelas pessoas. Porque o Renato, ele tinha seus defeitos? Tinha, e não era poucos. Mas todos nós temos defeito. Todos nós temos defeitos. Mas a nossa vida, eu oro a Deus para que Deus me dê a oportunidade de ser um instrumento nas mãos dele. Que eu possa falar de Jesus, falar do amor de Jesus, assim como o Renato fazia. Seguir o exemplo que o Renato deixou. Aprendi muito com ele. Os ensinamentos, todo o conhecimento que eu tenho hoje sobre Deus, sobre Bíblia, sobre Jesus, foi através do Renato. Eu não falava, não é muito, eu sou muito tímida. Às vezes as pessoas me julgam porque não me conhecem. Mas eu sou muito tímida, porque quem está próximo de mim me conhece, sabe como eu sou. Mas as pessoas que não me conhecem, né, profundamente, de convívio, não sabem como eu sou, e eu sou muito tímida. Então, para eu falar é muito difícil para mim. Mas eu tenho orado muito a Deus para que essa timidez dê lugar, espaço, para que eu tenha condições de falar do amor de Jesus. Era do amor de Jesus que o Renato falava. Era de Jesus que ele falava para as pessoas. Esse amor que Jesus pregava, que é se colocar no lugar do outro. É dar a minha vida por amor a alguém. O Renato não tinha condições financeiras, né? Ele já foi muito próspero, já teve condições financeiras, porém, nos seus últimos dias ele não tinha. Ele estava até desempregado, mas o pouco que o Renato tinha, ele dava um jeito de ajudar outras pessoas. Ele nunca deixou de ajudar, seja com o que fosse. Ele sempre tentava ajudar alguém, com uma palavra, dando alguma coisa, doação, doando alimentos, seja o que fosse. O Renato sempre procurou servir ao próximo. Todas as pessoas que o procuravam, ele nunca virou as costas para ninguém. Eles têm os seus defeitos? Tinha, como nós temos, né? E são muitos, não são poucos. Mas ele, se ele fez algum mal, ele fez para si próprio. Porque para os outros, até o que ele não tinha, ele tirava e dava. As pessoas não entendem, mas é simples de entender, né? O amor pelos outros. Estamos vivendo momentos difíceis no mundo, na terra, e onde o amor de muitos se esfriaram. Quando o Renato morreu, muitos amigos nossos, eu acho que morreram também, porque eu não recebo uma mensagem, não recebo uma ligação. Muitos próximos a mim se afastaram. Ou seja, a vida é assim, mas eu tenho me apegado a cada dia a Deus. Eu tenho procurado estudar a Bíblia, tenho procurado me manter firme, de pé, porque são momentos difíceis que nós estamos passando, ainda vamos passar até que Jesus volte. E a minha esperança é a volta de Jesus. Então, meus queridos, desculpa pelo vídeo longo, mas eu sinto vontade de falar, de abrir o meu coração, compartilhar com vocês. Agradeço de coração se você se inscrever no meu canal, não é só visualizar o vídeo, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, para quando eu postar outros vídeos, você receber aí na sua casa, no seu celular, né? Se você gosta, se você gostou de passar esse momento junto comigo, peço que você me acompanhe. Eu vou estar divulgando também o Instagram, eu tenho também o Facebook, mas compartilhe o meu vídeo com outras pessoas, com quem você conhece. Se você conheceu o Renato de alguma forma ou já ouviu falar, compartilha para que outras pessoas saibam como foram os últimos dias de vida do Renato antes dele descansar. Descansar, porque o Renato vai ressuscitar no dia que Jesus voltar. A nossa esperança
É a grande volta de Jesus. Não se esqueça disso. Ele foi, está descansando, a gente sofre que a gente que fica que sofre. Mas o Renato está no sono da morte, esperando a breve volta de Jesus, porque Jesus prometeu que voltaria e ele é fiel para cumprir. Então, que nós aguardemos e estamos, né? E que nós estejamos cuidando da nossa salvação dia a dia. Como que a gente faz isso? Dando, se doando, amando os outros. Seja luz nesse mundo de trevas. Ame as pessoas, porque o amor se esfriou. As pessoas não estão amando uns aos outros. Temos violência, pessoas não estendendo a mão para o seu próximo, pessoas passando necessidade, pessoas passando fome. E os ricos, né? Os que têm condições financeiras, podiam ajudar? Podiam, mas não fazem porque não existe amor. Se você faz algo pelo seu próximo, é isso que Jesus gostaria que você fizesse, porque é isso que Jesus fazia. Ele se doava. Jesus não se cansava, ele se doava. E quando ele não estava servindo ao próximo, ele estava orando. Então, que nós sejamos semelhantes a Jesus, que nós possamos cuidarmos uns dos outros, esperando a volta de Jesus. Deus nos abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus esteja com você. Breve estarei gravando novamente, né? Vocês que estão me acompanhando, Deus os abençoe grandemente, que Deus providencie tudo o que vocês necessitam nesses momentos difíceis. Que a mão dele, que o Espírito Santo estejam com vocês. É um prazer enorme estar passando um pouquinho da mensagem de Jesus, ainda de uma forma diferente, num momento de dor, né? É muito difícil para mim, mas a gente aprende, a gente acostuma com essa nova vida. A saudade fica, as lembranças continuarão, mas nós temos a grande esperança na certeza do reencontro. E eu espero você junto. E eu espero que você também ore, peça a Deus, dê sabedoria para você, para que nós possamos entender melhor a palavra de Deus e que o amor de Jesus esteja conosco todos os dias. Que Deus nos abençoe, abençoe a você e a sua família.